aula de teologia pura, o assunto é adultério, e nós percebemos, meus irmãos, que o adultério ele é um pecado do homem, tá bem? Do homem. Ele que é responsabilizado pelo ato inteiro. E como que nós sabemos disso? Que o Senhor Jesus ele não condena o inocente, ou que ele inocenta a acusação injusta. Nós sabemos porque houve um capítulo na história do Evangelho dedicado somente para tratar desse assunto. João, capítulo de número 8. Sempre que nós vamos interpretar textos difíceis como esse daqui, precisamos da Bíblia inteira, principalmente de como que o Senhor Jesus tratou desse assunto, tanto na doutrina, que é o caso de Mateus capítulo 5, como na prática, que é o caso de João capítulo 8. Os irmãos lembram, o Senhor Jesus, ele passou a noite em oração. Logo pela manhã, o Senhor Jesus está chegando no templo de Jerusalém. A turma tramou contra o Senhor Jesus. Foram até a casa de uma mulher que passou a noite no próprio ato adulterando, diz o texto. Quer dizer que eles ficaram à espreita, eles queriam pegar o Senhor Jesus e foram atrás da vítima para trazer a vítima para ser julgada pelo Senhor Jesus. Lá está o Cristo no templo. É o lugar dos julgamentos, meus irmãos, porque lá no templo ficava sediado também o Sinédrio, que era o tribunal de justiça lá de Jerusalém. Lá chega aquela turma toda com a mulher. Então eles arrastam ela, colocam ela diante do Senhor Jesus e dizem exatamente o que está escrito na lei. Mestre, esta mulher foi apanhada em pleno ato adulterando. E na lei, Moisés nos manda apedrejar. E o Senhor? O que manda fazer? Deixa eu passar para os irmãos aqui um dado exegético, que é difícil também, porque isso aqui é o pessoal da academia que vai ensinar para nós. Quer dizer que você vai para os seminários, você passa alguns anos ali, para eles ensinarem mais ou menos também como que funciona. Bons seminários, formação de teologia para curso de básico, médio, bacharel, especialistas, enfim. Essa turma aí, o que acontece? Eles vão ensinar para a gente que o Evangelho de João, ele está reescrevendo os Evangelhos sinóticos, tá bem? O Evangelho de João, ele é uma ampliação de alguns ensinamentos do Senhor Jesus. Ou também, alguns ensinamentos do Senhor Jesus tiveram uma base histórica. Alguma coisa aconteceu, aí é narrado o fato lá no Evangelho de João, mas quando você vem aqui para os Evangelhos sinóticos, é apenas citado. O caso aqui do adultério é justamente esse. No Evangelho de João você tem o fato. No Evangelho de Mateus você tem a doutrina. Você tem que pegar os dois. Aqui está o Senhor Jesus. A mulher foi pega em pleno ato adulterando. Passou a noite no leito. Aí trouxeram, quem trouxe? A turma toda. A Bíblia diz, começando dos mais novos até os mais velhos. A turma toda. Esperando para ver o que é que o Senhor Jesus diria para ter do que acusá-lo diante do Sinédrio. Isso porque não dava simplesmente para reinterpretar Moisés e ficar impune com isso. Aí o que disse o Senhor Jesus? Depois que ele escreveu e a turma continuava apertando ele, o Cristo ele citou a sua palavra, citou o Evangelho. Qualquer de vós, veja só que é o mesmo texto de Mateus, tá, meus irmãos? É o mesmo texto. Qualquer de vós, é o mesmo texto. Só que lá o Senhor Jesus está no fato, não somente no ensino. Qualquer de vós que não tiver cometido adultério no seu coração, aí eu já estou interpretando, tá bem? Estou entrando com o Evangelho de Mateus no Evangelho de João. Qualquer de vós que estiver limpo de pecado, que não houver cometido adultério no seu coração, violado o espírito da lei, qualquer de vós pode pegar a pedra e pode sentar nessa mulher. Aí, lógico, a Bíblia diz que a turma começou a esperar a primeira pedrada. E ninguém
Ninguém atacou a pedra, porque foi redarguido pela própria consciência. Foi redarguido pela palavra do Senhor Jesus. Aqui o Cristo disse: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aí, meus irmãos, quando eu vejo essa turma do púlpito vociferando acerca do adultério, da exclusão, da excomunhão, expondo irmãos, esse aqui cometeu pecado contra o corpo, tem que ser tratado. Quando eu vejo isso daí, eu lembro imediatamente do texto de Cristo. Qual? Opa! Hipócritas! Vocês engolem um camelo, mas vocês coam o mosquito. Vem o cisco no olho do outro, mas não vê a trave no seu. O apóstolo Paulo fala, pensando o quê? Quando ele escreve aos Romanos, você fala contra e você comete igual. Aí vai ser julgado pelo Senhor Jesus, pelo Senhor. Pô, como que vai ser julgado? Da mesma maneira como ele julgou a turma toda lá, no ato em que levaram a mulher e não levaram o homem, porque não tem como a mulher cometer o adultério sozinha. Teria que ter levado inclusive o marido dela. Porque quem tem que formalizar a acusação do adultério é o marido. E para que ele formalize esta acusação, flagrante, o homem e a mulher, para serem levados diante do sumo sacerdote, para que ali, diante dele, haja ou uma confissão dela, e se ela não confessar, aí tem um ritual onde ela bebe a água amarga. Isso aí está lá na lei de Moisés. Mas eles fizeram isso? Não fizeram. Não levaram o marido e não levaram o amante. Mas levaram a mulher. Aí o Senhor Jesus, que não vai corroborar com nenhum ato de injustiça, meus irmãos, nenhum ato, o Senhor aplicou o Evangelho. Nós temos que aprender isso daí, meus irmãos e irmãs. Temos que aplicar o Evangelho. Nós somos evangélicos, nascidos da palavra do Senhor Jesus e do Espírito Santo que veio para nós em um Novo Testamento. O Espírito Santo não veio para nós pela lei de Moisés. Paulo escreveu uma carta aos Gálatas para dizer a nós exatamente isso. Vocês receberam o Espírito Santo quando estavam guardando a lei? Ou foi quando a graça de Deus se manifestou a todos os homens, trazendo salvação para todo mundo? Quer dizer que a turma vocifera contra este pecado, mas aí vai engolindo camelos, meus irmãos. Porque não são apenas um mandamento, são 10 mandamentos. E a Bíblia diz que quem tropeça em um é culpado dos demais. Não tem como cumprir um e não cumprir os demais. Mas a turma dos hipócritas, o que eles vão fazer? Eles vão pegar o bode expiatório. E o bode expiatório sempre é o irmão membro da igreja. Vocês já notaram isso? Que é o irmão membro da igreja? Que os medalhões não são pegos? Mas eles cometem também. Porque o Cristo disse aqui, ó, qualquer que. Isso como a gente sabe que eles cometem? Porque lá no Evangelho de João, todos foram embora, do menor até o mais idôneo. Todos foram embora. Final da cena. O Senhor Jesus ficou com a mulher, perguntou para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Porque são acusadores, meus irmãos. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Está todo mundo na mesma. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse, Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Esta é a pedagogia do reino de Jesus. Quando a igreja é de Jesus, ela obedece o Evangelho. Quando o Evangelho é pregado e é obedecido, a graça de Deus se manifesta, trazendo salvação a todos os homens. Agora, meus irmãos, o Senhor Jesus ele vai aprofundar a tratativa do assunto. Já que ele denunciou que está todo mundo cometendo adultério ocultamente em seu coração e que não se trata simplesmente de um adultério processual, é um ato sumário, ele sabe que está lidando com a geração de adúlteros e adúlteras. Agora o Senhor Jesus ele vai no carnegão. Agora o Senhor Jesus ele vai aprofundar a adaga dele. A palavra de Deus
diz o autor aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo 12. Se é palavra de Deus, meus irmãos, se é teologia pura, se veio do Senhor Jesus, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 fios. Penetra até as juntas e medulas, apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. E toda criatura está nua e patente perante a palavra de Deus. Ninguém escapa. Agora que o Senhor Jesus denunciou a hipocrisia da turma toda, que quer mitigar um problema gravíssimo, que é a questão do adultério, agora o Senhor Jesus igualou a todos. O adultério não é só um fenômeno pelo lado de fora, o adultério é uma coisa que acontece no coração das pessoas. Aí o Cristo vai aprofundar a sua teologia, a sua doutrina, o seu ensinamento. Portanto, por onde que começa o pecado? Do homem, tá bem? Do homem. Se o teu olho direito, olha só, o Senhor Jesus fala assim, ó, se o teu olho direito, abre o olho, tá? Abre o olho. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. O que diz o Cristo aqui de maneira bem direta? Que as pessoas vão para o inferno, porque o pecado aconteceu no coração. Mas como que o pecado acontece no coração, meus irmãos? Ele precisa de uma porta de entrada, tá bem? E aí o Cristo vai dizer para nós, a lâmpada do corpo, porque quem comete o adultério com o corpo, começa com o coração. A lâmpada do corpo são os olhos. É por isso que Jó, o patriarca do Velho Testamento, ele diz, eu fiz um concerto com os meus olhos. Como, pois, o colocaria sobre uma virgem? Sabe que certa vez eu ouvi uma palestra de um amigo meu, que ele dizia o seguinte, que a primeira olhada não é pecado, e sim a segunda. Quer dizer, é o revestrez. A primeira, aí vai simbolizar aquele olhar de pureza. Quando nós, irmãos, a gente começou aqui estudando a palavra do Senhor Jesus, quando ele disse, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Quando o Evangelho penetra em nosso coração de verdade, meus irmãos, e não só uma camada superficial, ele vai fazer a circuncisão do nosso coração. Vai cortar o coração, meu irmão. Vai cortar, meu irmão, o coração. Ele vai cortar aquela parte que é esponjosa, que está em cima do coração. O Evangelho penetra, o bisturi da palavra de Cristo vem e corta, faz uma incisão em nosso coração, circuncida o nosso coração. Com essa circuncisão do coração, agora você é puro de coração. E quem é puro de coração quer ver Deus. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, fala, quando você estiver tratando com as mulheres, ou Timóteo, se elas forem irmãs novas, tá bem? Trata elas como irmãs novas. Se elas forem moças, como as suas irmãs novas. Se elas já forem senhoras idôneas, trata elas como a sua mãe. Nós que vivemos nessa sociedade brasileira, a gente tem um problema seríssimo com a sensualidade de irmãos e irmãs com irmãos e com irmãs. É seríssimo esse problema da sensualidade. A exposição excessiva de uma lascívia incontível, que vai de cima para baixo, dos mais altões até as pessoas mais novas. Isto é uma cultura de sensualidade que existe. Agora, tem como a gente combater a sensualidade do outro? Porque o nosso Senhor, meus irmãos e irmãs, o nosso Senhor, ele é muito sábio ao tratar o Evangelho. Ele não vai deixar você ficar olhando para o outro. O Evangelho não é para você observar o outro, o comportamento do outro. Quando você vai para a doutrinação, lá nas cartas do apóstolo Paulo, aí nós vamos ver uma explanação deste princípio. Mas começa por aqui. Eu tenho que me preocupar com a trave que está no meu. Eu tenho que me preocupar com o meu olho direito. Veja só o texto.
Vou fazer uma pequena pausa aqui para os irmãos refletirem aí.